Boa tarde, meus queridos alunos. Professor Valdemar de História, Escola Marcílio Rangel. Nós estamos aqui na produção de mais uma videoaula para o 8º ano, tá certo? E hoje, pessoal, nós vamos estar tratando de um dos assuntos mais importantes, né, dentro desse currículo do 8º ano, tá? O processo de independência do Brasil. Gente, a primeira coisa que nós temos que entender é que, apesar da independência do Brasil ter ocorrido no dia 7 de setembro de 1822, mas a independência do Brasil ela foi, na verdade, um processo, tá? A população brasileira ela já vinha de alguns tempos insatisfeitas com os rumos que o país vinha tomando. Então, vai se avolumando, né, essa insatisfação até chegar ao ponto de Dom Pedro I, né, o primeiro imperador do Brasil, vai proclamar a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Na aula anterior, nós falamos sobre a independência dos Estados Unidos, né, que aconteceu no dia 4 de julho de 1776. Então, o Brasil ele vai se tornar independente de Portugal, né, em relação a Portugal, apenas no ano de 1822, né, já no início do século XIX. Tá ok? Então, nós vamos entender como é que se deu esse processo. Esse processo ele vai iniciar a partir da vinda de Dom João, que era o pai de Dom Pedro, né, Dom Pedro I. Ele vem para o Brasil no ano de 1808. Tá? Por que ele veio para o Brasil? Ele veio para o Brasil fugido, porque Napoleão Bonaparte, que era o imperador francês na época, invadiu Portugal, né? Porque Napoleão Bonaparte havia decretado um bloqueio continental à Inglaterra, mas Portugal continuava comprando da Inglaterra, então desobedeceu ao bloqueio continental. E Napoleão Bonaparte na época era o bambambam, era o cara, né? Então ele não aceitava uma afronta dessas, né, por parte de Portugal, e essa desobediência de Dom João ao decreto, ao bloqueio continental à Inglaterra, vai fazer com que Napoleão e suas tropas invadam Portugal. Então eles vão invadir Portugal, e Dom João VI, né, que era o pai de Dom Pedro I, ele vai fugir para o Brasil, tá? Quando ele chega no Brasil, ele vai para Salvador, e de Salvador ele se muda para o Rio de Janeiro, né? Então ele vai fazer do Brasil, né, ele vai transformar o Brasil no eixo político e econômico do Império Português, tá? Então o Império Português, que antes tinha sede lá em Portugal, agora vai ter o seu eixo político e econômico aqui no Brasil, né? Tendo em vista que ele, Dom João, veio para o Brasil com uma comitiva de entre 10 a 15 mil pessoas, né? Então eles vão se estabelecer aqui no Brasil, e o Brasil vai se tornar o eixo político e econômico do Império Português, tá? Dom João, ao assumir, né, ao se tornar fazer do Brasil o eixo político e econômico do Império, ele vai abrir os seus portos, às nações amigas. Então, o Brasil, a partir dessa abertura dos portos, o Brasil passa a ter liberdade para negociar com os demais países europeus, né, principalmente a Inglaterra. Antes desse período, gente, antes da abertura dos portos, havia um pacto colonial, né? Um exclusivo comercial em que o Brasil só podia comprar ou vender, né, para Portugal, tá? O Brasil só podia negociar com Portugal. Então, a abertura dos portos dá liberdade para o Brasil negociar com outros países, principalmente a Inglaterra, tá? Dom João ele vai fazer uma administração voltada para melhorias na cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, nesse período aqui, ele vai criar o Banco do Brasil, ele vai criar museus, ele vai criar jardim botânico, ele vai criar o teatro real, ele vai criar uma série de instituições lá no Rio de Janeiro, vai transformar a cidade do Rio de Janeiro, né, numa cidade
como se o Rio de Janeiro fosse uma cidade europeia, né? Então ele vai fazer muitas melhorias na cidade do Rio de Janeiro. No ano de 1815, Dom João ele vai elevar o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal, tá? O Brasil vai se tornar oficialmente um Reino Unido a Portugal, tá certo? Pessoal, no ano de 1817 vai acontecer uma insurreição lá no estado do Pernambuco, né? Conhecida como a Insurreição Pernambucana, que teve algumas, dentre as muitas causas, eu citei 3 aqui: a questão do aumento de impostos, né? Dom João ele começa a oprimir algumas províncias, né, do Brasil. E uma delas foi a província de Pernambuco, então ele vai oprimir através do aumento de impostos. Os alimentos começaram a aumentar exageradamente, né? Com o aumento, a carestia dos alimentos, os brasileiros não tinham mais condições de comprar esses alimentos, e aí vem a fome, né? Então essas foram algumas das causas que contribuíram para que ocorresse essa insurreição pernambucana no ano de 1917, tá? O que aconteceu, gente? Os rebeldes lá de Pernambuco, eles vão tomar, né? Eles vão até a sede do governo da província, eles vão tomar o governo, vão proclamar uma república, tá? E vão governar durante 74 dias. Então, foi assim, a primeira revolução, a primeira rebelião em que os brasileiros de fato tomaram o poder e chegaram a governar por algum tempo, né? Depois a gente vai ter mais na frente a Revolução, a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira, tá? Mas nenhuma dessas outras o Brasil chegou a governar, chegou a tomar o poder, tá? O Brasil só vai tomar o poder aqui na Insurreição Pernambucana em 1817, tá? Então eles vão proclamar uma república e vão governar durante 74 dias. Só que, como a coroa portuguesa, né, está com o exército, com a polícia ao seu favor, então eles vão reprimir esse movimento, né, vão acabar com esse movimento. E os líderes, os principais líderes dessa rebelião, dessa insurreição, vão ter esse fim aqui, eles vão ser enforcados, né? A mesma coisa que acontecia lá no antigo regime, era condenado à morte por enforcamento, tá? Então, os principais líderes da insurreição pernambucana foram enforcados, tá certo? Ao mesmo tempo em que ocorria essa insurreição pernambucana, né? Ou seja, a insurreição pernambucana foi em 1817, lá em Portugal, no ano de 1820, né? 1820, lá em Portugal, acontecia também uma revolução, a Revolução Liberal do Porto, ok? Porto, uma cidade de Portugal, né? Então, o que eles reivindicavam? Depois que Dom João veio fugido com a sua comitiva aqui para o Brasil em 1808, Portugal ficou praticamente abandonada, né? Ficou abandonada, entregue à sorte, ocupada pelos franceses, tá? E haviam invadido lá o território. Então eles ficaram praticamente abandonados, sem governo, sem ninguém que respondesse por eles, né? Então eles vão promover essa revolução, né? A Revolução Liberal do Porto, e vão exigir, vão reivindicar que Dom João retorne para Portugal, né? Eles vão pedir, exigir a volta de Dom João para Portugal, coisa que vai acontecer, né? Então Dom João ele vai voltar para Portugal e ele deixa aqui no Brasil o seu filho, Pedro, né? Como o príncipe regente aqui do Brasil. Então ele volta para Portugal, Dom João, deixa o seu filho aqui administrando o país, né, como príncipe regente, tá certo? Então Dom Pedro vai ficar aqui no Brasil. Mas os portugueses, né, vão também exigir o retorno de Dom Pedro lá para Portugal, tá certo? Eles vão pedir
que Dom Pedro voltasse, retornasse para Portugal. O que é que vai acontecer? No ano de 1822, já, né, aqui no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro ele vai receber uma carta, né, uma abaixo-assinada, onde milhares de brasileiros fizeram um abaixo-assinado pedindo para que ele ficasse aqui no Brasil, que não voltasse para Portugal. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o dia do fico, porque, segundo a história, Dom Pedro I ele vai dizer: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu estou pronto, diga ao povo que eu fico. Então, ele resolve dizer não para Portugal e dizer sim para o povo brasileiro. Ou seja, ele optou por ficar no Brasil em vez de voltar para Portugal, tá? No dia 4 de julho do mesmo ano, 1822, ele vai assinar esse decreto aqui, o chamado Cumpra-se, né? Onde ele vai dizer que a partir daquele dia 4 de julho, se eu não estiver enganado, ele vai dizer que o povo brasileiro não é mais obrigado a cumprir nenhuma ordem vinda de Portugal, tá? A não ser que ele diga, que ele assine, né? Se responsabilize, assine um documento e diga cumpra-se, tá? Então vai ser chamado, vai ficar conhecido aí na história como o cumpra-se. E no dia 7 de setembro, olha só, grito do Ipiranga no dia 7 de setembro, de 1822, né? Que é considerada a data em que o Brasil ele vai declarar a sua independência em relação a Portugal, tá certo? Então, Dom Pedro I, às margens do riacho Ipiranga, lá em São Paulo, ele vai receber duas cartas, né? Uma carta vinda de Portugal e outra carta de José de Bonifácio. Portugal exigindo o retorno dele para lá, para o país, e José de Bonifácio dizendo: ou você cumpre as ordens de Portugal, ou você declara a independência do país. Então, no dia 7 de setembro de 1822, né, segundo os historiadores, Dom Pedro I, às margens do riacho Ipiranga, ele vai puxar a sua espada e vai gritar, vai dar o famoso grito: independência ou morte. Tá? Então, ele escolhe ficar no Brasil e declarar a independência do país em relação a Portugal. Então, a partir do dia 7 de setembro de 1822, o Brasil deixa de ser uma colônia de Portugal e passa a ser um país independente. Tá certo? Por enquanto,